Um abraço a você que está conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Nesse dia de hoje, 21 de dezembro, o Padre Jonas celebraria 89 anos. Estamos louvando ao Senhor. Agora há pouco conversava ali atrás e alguém me disse que toda a vida do Padre Jonas era um apontar para o céu, né? Padre Jonas da Bíblia, Padre Jonas que pregador, Padre Jonas querido. Então, é uma graça de Deus muito grande estarmos reunidos aqui. E esse segundo momento aqui, estamos sentados com vocês, porque vai ser um testemunho. As palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Eles vão se apresentar, dizer o nome deles. Depois eu vou fazer umas perguntas para eles, vocês vão saber quem é que está aqui. Primeiro, começar pelas damas. Eu me chamo Mara, sou esposa do Ivo. Eu acho que até, antes de tudo, é bom colocar o seguinte. Eu comecei a namorar o Ivo, eu tinha 13 anos, e o Ivo 17. Hoje eu tenho 73. Então, vocês vão perceber que essa caminhada toda que nós vamos contar, nós estávamos juntos, nós crescemos juntos, né? Então, tem muita coisa que ele vai colocar que eu também participei, né? Então, nós já estamos com 51 anos de casado, né? E é uma vida. Isso aí. Ivo. Tá ligado. Pode falar. Então, bom dia para todos aí. Eu sou o Ivo, né? Posso dizer que eu sou do início da caminhada do Padre Jonas aqui na cidade de Lorena. Desde quando ele chegou em 1969, eu conheci o Padre Jonas e de lá para cá, a vida da caminhada nossa foi sempre junto com ele, sempre seguindo os passos que ele um dia nos mostrou. E a gente fica muito grato por isso, porque Deus permitiu que a gente pudesse realizar o nosso crescimento espiritual a partir da graça derramada pelas ações do Padre Jonas. Esse homem, na nossa vida, nos ensinou tudo que nós somos hoje. E nós somos gratos, imensamente gratos, né, por termos um dia cruzado o caminho do Padre Jonas. Obrigado. E a conversa de compadre e comadre aqui, um compadre dos dois aqui. Como é que é? Você foi padrinho dele, foi padrinho de você? Então, até voltando, então, eu mais ou menos eu considero assim, e mais ou menos semelhante à posição de Jesus Cristo, que tinha os seus 12 apóstolos, né? O Padre Jonas, quando chegou em Lorena, ele arregimentou uma equipe de pessoas, né? E começou ao serviço dele. Então, o Júlio, conheci o Júlio nessa época, né? E acho que a gente era um pouco daqueles 12 apóstolos. Tomara que eu não seja o Judas. Eu também. Bom dia para vocês, a paz de Jesus, o amor de Maria em seus corações. Eu sou o professor Júlio Brebal, vocês me conhecem, né? De vez em quando eu apareço na tela da televisão, mas o meu trabalho dentro da Canção Nova, eu sou membro da comunidade Canção Nova, do segundo elo, mas é um trabalho missionário por aí afora nesse país. Estava ouvindo a Mara, ouvindo o Ivo, e eu tive a graça de também fazer isso que você acabou de fazer, lá embaixo, né? Lá embaixo nos tempos. A Mara e o Ivo são meus padrinhos de casamento. Ana Maria não pôde vir, nós estamos acabando de receber a nossa filha, que veio de longe, não é? A gente a vê somente 2 vezes ou 3 vezes ao ano. Ela é esposa de militar, então, para ser esse final de ano. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Da mesma maneira, e faço das palavras do Ivo, da Mara, as minhas palavras, assino embaixo, com tabelião, tudo, a respeito daquilo que realmente Deus nos agraciou. Nós fomos agraciados
por sermos jovens, numa época, não é, final de 60, conhecemos o Monsenhor Jonas, nos tornamos seus discípulos realmente, não é? E cá estamos hoje. Se eles fizeram 53 anos de casados, mês que vem, se Deus quiser, faremos 50 anos de casados, eu e Ana Maria, pelas bênçãos de Deus e pelas mãos sacerdotais do Padre Jonas. O Padre Jonas fez o casamento deles. 69, você falou 69. Eu conheci o Padre Jonas em 75. Então, 70, 71, 72, 74, 6 anos depois que vocês, né? Você conheceu o Padre Jonas, quantos anos você tinha na época? Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 19 para 20 anos. É bem pertinho o microfone. Então, eu tinha 19 para 20 anos. 69, o que mais chamou a atenção em você no Padre Jonas já naquela época, Ivo? Então, eu tinha servido o quartel, tinha dado baixa, né? E parece-me que naquela época a juventude não estava no grau de distanciamento das coisas de Deus igual está hoje. Mas a gente tinha um distanciamento. E com o conhecimento do Padre Jonas, a gente começou, eu pude, né, começar uma transformação de vida a partir daquilo que ele nos mostrava, de um caminho novo, um caminho diferente daquele que nós estávamos. Eu confesso para vocês que eu tinha muitas fraquezas, muitos pecados, fumava, enfim, tinha várias coisas. E iniciou-se quando eu conheci o Padre Jonas, parece que, estimulado por ele, eu tive que começar uma restauração da minha vida. E, graças a Deus, essa restauração foi acontecendo aos poucos, os momentos foram acontecendo, a clareza, né, da existência da gente foi acontecendo e foi uma graça na nossa vida. A gente pôde, como se a gente fosse assim, limpando. O primeiro contato com o Padre Jonas, eu me lembro que eu ia para o Colégio São Joaquim, onde ele morava, e às vezes a gente ficava sentado nas muretas que tinha por lá. Eu ia para esclarecer dúvidas, para fazer minha confissão e minhas angústias. Eu tinha muitas angústias, né? E graças a Deus, com o dedo dele e com a clareza, né, Deus foi agindo na minha vida e hoje eu sinto ter uma vida totalmente transformada, que se não fosse a presença dele lá atrás, a gente não teria. Eu não saberia dizer para vocês aonde eu estaria, mas com a graça de Deus, hoje eu posso celebrar aí 50 e poucos anos de vida sadia, porque tive a oportunidade de ter a vida espiritual sarada pela presença e pela ação do Padre Jonas. Mara, você tinha 13 anos quando você namorar o Ivo, tinha 17. Qual foi a influência do Padre Jonas no namoro, na vida de vocês naquela época? Muita, muito, muito. Então, como o Ivo mesmo falou, né? Então, ele foi acompanhando a gente. Eu me lembro, Nelson, e você, Padre Jonas, né? Muito musical, vamos falar assim. Eu me lembro que a gente ia, às vezes, sábado, final de semana, né? Que às vezes a gente quer sair, alguma coisa. A gente ia lá para o Colégio São Joaquim. Eu me lembro que o escritório dele era ao lado da capela, né? No escritório dele tinha o piano e o violão, né? E ali a gente cantava, a gente rezava, né, bem? A gente rezava, a gente ouvia, né? E eu acho que isso também era bom para nós, para o nosso crescimento, como o Ivo falou, e para a companhia dele. Que ano que era isso, né? Mara? 60, antes de eu... 70, 71. Eu casei em 74, né? Então foi antes, né? Casamos em 74, ele que fez o nosso casamento,
e até contando a história, no dia do nosso casamento, ele estava com cachumba, lá no Colégio São Joaquim, e ele fazia questão, porque eu vou, porque eu vou, porque eu vou. Gente, chovia, mas chovia tanto, tanto, que parecia que ia desmontar. Para resumir, o casamento estava marcado para 7, saiu às 10. Mas olha que foi uma delícia. Né? Foi uma bênção. Então, esse acompanhamento no nosso namoro, eu acho que valeu muito a presença dele. Né? Júlio está falando do Colégio São Joaquim, e eu mostrei para você, esse foi o tema do nosso grupo de amigos, essa frase que o Padre Jonas viu quando ele viu esse crucifixo. Você quer ser as minhas mãos, os meus braços, os meus pés, a minha boca, o meu coração? Conta para nós de forma resumida, que você é parte integrante disso aí. Como é que foi esse momento que o Padre Jonas achou esse crucifixo? Conta para nós. Nesse mesmo escritório, que era essa sala que nos encontrávamos, Sim. 70, né? Logo no início da década de 70, eu sempre falo assim, eu registrei nesse livrinho aqui, não é? Corações Sedentos, Jesus Fonte Inesgotável de Cura. Eu faço exatamente uma colocação logo no início do livro a respeito desse episódio que Nelson pede para eu contar mais uma vez. E todas as vezes que eu conto esta situação histórica, eu volto realmente para esse escritório. Outro dia, junto com os pré-noviços de Lavrinhas, nós estávamos mostrando para eles os locais lá no Colégio São Joaquim, onde viveu o Monsenhor Jonas, não é? E eu até me emocionei, sempre me emociono exatamente, porque o Monsenhor encontrou esse crucifixo, não foi o crucifixo com a cruz, mas foi a imagem de Jesus somente, fora da cruz. O internato São Joaquim tinha acabado de ser extinto, então eles estavam fazendo todo um processo de reorganização daqueles dormitórios, e numas andanças, Monsenhor Jonas encontrou num sótão esta imagem, toda quebrada, conforme vocês veem, inclusive na imagem ali. Depois ele pegou aquela imagem de Jesus, colocou numa cruz, e num certo dia, fui lá, ele mostrou-me aquele crucifixo, já a imagem no crucifixo, e fez a pergunta que transformou a minha vida. Foi um grande impacto que eu recebi na minha vida como sinal da graça de Deus na vida dele e na minha vida. Ali está um grande sinal, sabe, Nelson? Sempre eu digo isso, tenho pregado a respeito disso. A Canção Nova é fruto exatamente de sinais concretos da graça de Deus na vida daquele homem e na vida de alguns que estavam com ele junto, né? Como os discípulos que Jesus. Ele me perguntou assim, Júlio, está narrado aqui, eu até trouxe para ler, para ser bem objetivo, Nelson. Não é? Andando pelos dormitórios do então internato extinto desse colégio, o Padre Jonas encontrou uma imagem de Cristo crucificado toda quebrada. Faltavam-lhe pés, braços, mãos. Seu rosto estava desfigurado. Um dia ele me pediu que desse uma restaurada na imagem e fez a seguinte pergunta. Antes de dizer a pergunta, meu pai era pintor, eu ajudava meu pai a pintar casas, nós tínhamos tintas, etc. Eu sempre fui muito dado a pintar, a restaurar também, como Mara faz, não é? E ele fez assim, este crucifixo lhe diz alguma coisa? Essa pergunta soou como uma bomba dentro de mim. E eu confesso, eu disse para ele, não é? Esse crucifixo não me diz nada, ele está todo quebrado, padre. É desfigurado. E ele deu uma risadinha no canto da boca, como ele fazia. Ele disse, meu filho, preste bem atenção nesse crucificado, nessa imagem. E veja realmente se ela não lhe diz nada. E eu insisti em dizer assim para o padre, realmente não me diz nada. Aí então, ele pegou o crucifixo, pôs nas minhas mãos, e disse assim, Jesus hoje nos convida a sermos seu rosto, suas mãos, seu coração, seus pés, para levar a mensagem dele, a boa nova dele. Tanto que eu fiz o relacionamento dessas palavras com a passagem do samaritano, aquele que cuidou das feridas daquele que estava no meio da rua, no meio da estrada, os ladrões assaltaram, não é? Ele estava
quase morto. Foi isso que ele fez na nossa vida, né, Ivo? Né, Mara? Com certeza. Éramos jovens, saímos de uma época do Brasil politicamente bastante transtornada, uma juventude que foi castrada, com a época de uma revolução que vivemos, e ele veio e trouxe para nós uma nova mensagem de vida, não numa revolução pela revolução das armas destruidoras, mas a revolução do nosso coração. Revolução Jesus. A revolução Jesus. Ivo, você viu 69, eu tinha 9 anos, né? Eu fui conhecer o Pastor com 14, 15 anos. O Ivo é filho do seu Oswaldinho Nunes, querido. Eu era o 17º filho do seu Oswaldinho. Sempre passava lá. Não sei porquê, 11h30, meio-dia. Meu relógio, quando eu via, era esse horário que eu passava lá. Alguém que eu muitas vezes fui na casa do seu Oswaldinho. Eu tinha um relógio no estômago. O seu Oswaldinho foi o primeiro presidente da Associação Canção Nova, em 1974. Mas, Ivo, o pessoal, o PHN, quem é que fundou o PHN? Como é que é o PHN? Mas como é que começou? Quero que você conte para nós um pouquinho como é que era o seu pai, de forma resumida, que não dá para contar tudo, mas... E como é que começou o PHN na Canção Nova? Então, o meu pai era um alcoólatra. E Do Júlio também, e o meu também. Nós somos 3 pibus. O meu 3 também. filhos Nossa Senhora, alcoólatras. O meu 4. também. E um belo dia da vida lá, alguém mostrou para o meu pai, convidou meu pai a que fosse numa reunião em Guaratinguetá. E havia um médico lá, não me lembro o nome dele agora, que tinha... Ayrton. Como é que é? Ayrton. Ayrton? Capitão Ayrton. Não, mas Olha esse aí. era um médico de Guaratinguetá, amigo do capitão Ayrton, que era da Imbel lá de Piquete, que convidou meu pai que fosse numa reunião com ele em Guaratinguetá. A reunião era uma reunião de alcoólatras anônimos. E meu pai foi. E a partir daquela reunião, ele começou a ir, foi em outras. E o lema, ele começou a modificar a sua vida, começou a largar a bebida, né, a partir do AA, Alcoólatras Anônimos, das reuniões dos Alcoólatras Anônimos. E, com a graça de Deus, ele foi se envolvendo com aquilo, e se tornou um implantador dos AAs. Aí trouxe o AA, ele gostou tanto da mensagem que trouxe o AA e formou um grupo em Piquete. Depois, um outro ajudou a formar um grupo em Lorena. E um dos lemas, né, do AA era esse, por hoje não, ou seja, PHN. Né? E o AA, ele demonstrou para as pessoas o seguinte, que o que embebeda o bêbado é o primeiro gole. Se você evitar o primeiro gole, você não vai ter problema de ficar bêbado. Né? Então, e meu pai se entusiasmou e se tornou um entusiasta disso, a ponto de que, mais para frente, quando a Rádio Canção Nova estava no seu início de atividade, inclusive aqui perto desse local aqui, foi comprada uma rádio aqui, e o padre Jonas convidou meu pai para manter um programa sobre alcoolismo. E meu pai ficou por anos vindo, um dia na semana, tinha o programa na rádio do meu pai, Oswaldinho. Com a comadre Luzia. Com a comadre Junto, Luzia. junto com a Luzia, com a comadre, porque a Luzia se tornou comadre do meu pai, porque o meu irmão caçula nasceu e ela foi quem o batizou. Né? Então, o PHN era o lema do AA, e o padre Jonas viu naquele tema, né, a grandeza, né? Por hoje não. E o padre Jonas trouxe isso para a vida espiritual das pessoas, né? Para evitar o pecado, para evitar o primeiro passo errado. Se você evitasse o primeiro passo, o segundo não viria. Né? E foi isso, o padre PHN foi fundado pelo padre Jonas, baseado nessa convivência dele com meu pai Oswaldinho,
por conta do Alcoólatras Anônimos. E aí você vê também os mistérios de Deus. Lembra que eu falei na minha palestra anterior que Dom João Hipólito de Moraes, o bispo Mariano, que falou que queria casar perto dele, falava para a Luzia todo sábado ir falar com ele, por causa das fofocas, por causa dos fake da época, do falatório. Toda semana a Luzia ia lá. Ele, então, começou os cursilhos na diocese, com conversão. O seu Oswaldinho, no Alcoólatra Anônimo, começou a dar palestra, o rolho, né? Rolho. Rolhos do... Era horas de palestra. Tem um testemunho, eles vão no meu programa, aí você aguarda fevereiro, que eles vão no meu programa, Minha Família é Assim, às 7h, vai passar em fevereiro. Aí é outra história. Mas o seu Oswaldinho, ele teve uma conversão maravilhosa, assim. Eram 16 filhos, gente, 16 filhos. E tem uma conversão maravilhosa. E ele vai para o cursílio. E aí ele leva quem? Zé Pretinho, Zé Mané, Zé Luiz, Mané Gambá. Olha o nome da turma. João Vidrinho. Gambá gosta de tomar o quê? Água? Pinga. João Vidrinho. O que você acha do vidrinho que ele andava sempre na bolsa? Cachaça. Ele pega esse pessoal que vai ser... Nós conhecemos muito bem o Zé Pretinho, era menino. O Zé Pretinho, os maiores ministros de cura interior que eu já vi na minha vida. Terceiro ano primário, ele ia rezar para você, você não precisava falar nada. Ele falava a sua vida inteira, assim, ó, cor de roupa, HD, tinha HD, galera, visão 3D, já tinha tudo. Então, seu Oswaldinho pega esse pessoal, leva para o AA e leva para o cursílio. E Padre Jonas pega esse pessoal e leva para a experiência de oração. Olha o ciclo. E Dom João dá a ordem ao Padre Jonas que toda vez que tivesse um cursílio, era para o Padre Jonas estar presente. Ordem. O Padre Jonas sempre foi obediente à igreja. E não era para dar palestra, não. Era, no princípio, para atender confissões. Ele ia lá ficar quietinho lá. Lógico, depois começou a celebrar, dar palestra também, mas ele ia para atender confissões. Mara, você viu tudo isso, né? Os cursílios, a mudança. E por isso que o Padre Jonas era tão família, não é, Mara? Muito família. E não só o seu Oswaldinho, mas como a minha família também, né? A minha mãe também era bem envolvida. Minha mãe trabalhava muito na cozinha, de queluz, né? Sempre também ia. E quando ele começou também a renovação, a minha casa era uma casa de oração, onde o Padre Jonas também ia, né? E também junto com a esposa do Marota, né? Sim, do Marota. E ela, a tia Laura. Tia né? Laura, tia Orlando, tia Dadá. Tia Orlando, tia Dadá, né? Então, a minha casa também foi uma casa de oração, né? Então, a presença dele... minha mãe, por exemplo, hoje ela já faleceu, também adorava, gostava muito do Padre Jonas. Hoje era uma data, 21, que ela fazia questão de vir a Canção Nova, não precisava nem abraçar, gente, só para ver o Padre Jonas. Eu me lembro que uma vez estava tendo missa aqui, ela entrou na procissão, sem ser, como diz, sem ser ter convidada, ela entrou na missa, na procissão do ofertório, para ela vir dar um abraço também no Padre Jonas, né? Então, esse carinho que ele tinha, eu me lembro também que a gente também vinha aqui, sempre no dia do aniversário dele, eu, Ivo e minha família, vínhamos aqui. Eu me lembro que uma vez nós viemos, né? E estava cheio aqui, tudo. Nós não conseguimos, minha filha estava junto, né? Aí viemos e estava muito cheio. Acho que a Marici estava grávida, se não me engano. Aí ela falou assim, ai, mãe, está muito cheio. Eu falei, vamos dar uma volta, então. Fomos lá na capela da família, rezamos, tudo. Quando acabou, né? Já tinha acabado aqui, tudo já não tinha. Aí nós viemos para pegar o carro, né? Aqui, e daqui a pouco ela falou assim, mãe, acho que está saindo uma celebridade dali de dentro. Aí, quando nós olhamos de dentro do carro, era o Padre Jonas. Eu simplesmente fiz assim, joguei um beijo para ele. Ele mandou parar o carro. Esse beijo eu quero aqui,
desceu do carro e veio abençoar a família. Então, vocês percebem o carinho, né, que ele tinha. Sempre foi muito né? humano, muito caloroso, muito gente, né? Muito. Eu falo Gente que acha que Deus é esquisito. Isso. O pastor nunca foi esquisito. Pessoa tão espiritualóide, você tem até medo de chegar perto, sabe o que Não, fala. pé no chão, não. Ô, Ivo, tem uma coisa também do Padre Jonas, que você foi um dos primeiros motoristas do Padre Jonas na época aqui, né? Ah, foi. Você foi... Não oficial, né? Mas Não, acabei andou muito, por andou um muito. tempo fui. Você, seu pai... Meu pai Muito. E você disse que tem um encontro famoso nos anos 70, na Vila Brandina. Sim. O Campinas, o Itaici. Felipe Aquino foi nesse encontro também. O Reinaldo lá de Sorocaba, o Reinaldo da Reinalda, estava nesse encontro. E esse encontro de Campinas. E você falava da experiência do Padre Jonas com a renovação carismática. Você falou, que você falasse aqui que você falou lá atrás. Como é que foi quando o Padre Jonas foi naquele encontro lá? Quando, na volta, estava só você e ele? Então, parece-me que esse dia estávamos só nós dois. Eu tinha ido levar o Padre Jonas. Anos 70 também. 70 e pouquinho. Não me lembro exatamente. Sim. Mas eu tinha ido com o Padre Jonas para Campinas, porque o Padre Haroldo, que estava trazendo a experiência de oração no Espírito Santo para o Brasil, né, que a gente chama de renovação carismática, o Padre Jonas já tinha tido contato com o Padre Haroldo, já tinha ido algumas vezes lá na Vila Brandina para participar das reuniões lá de oração no Espírito Santo. E, desse dia, o Padre Jonas foi para ajudar nas confissões, ajudar o Padre Haroldo, que tinha solicitado, e eu fui para levar. E esse dia foi um dia vital na nossa vida, porque o antes desse dia, a gente tinha uma atividade de trabalho, de igreja, de restauração, de busca, né, de oração, enfim, mas parece que faltava um combustível ali dentro, sabe? E com esse contato do Padre Haroldo com o Padre Jonas e essa troca de experiência, né, chegou esse dia e fui lá levar o Padre Jonas e ficar com ele lá. E eu me lembro o seguinte: aquilo foi tão intenso, aqueles 2, 3 dias de encontro lá em Campinas, na Vila Brandina, foi tão intenso, né? E na verdade, a gente orava muito, o Padre Jonas nos conduzia, né, a que pedíssemos, orasse nas nossas orações, pedíssemos que acontecesse uma nova, um novo Pentecostes, né? E nesse dia, gente, foi tão intenso aquele encontro, né, que quando nós estávamos vindo embora, o Padre Haroldo, o Padre Jonas, né, do meu lado, falou assim: rapaz, esse encontro para mim foi um negócio fenomenal. Eu senti como se um novo Pentecoste estivesse acontecendo e atingindo a mim. Parece que vinha línguas de fogo queimando a minha vida. Quando o encontro estava acontecendo, parece que alguma coisa queimava dentro de mim. E eu disse para o Padre Jonas: Padre, eu senti a mesma coisa. Eu também senti isso. E digo uma coisa para vocês: a partir daquele dia, a partir daquele encontro, daquela experiência de oração no Espírito Santo que antes não se falava tanto na igreja, mas após esse dia, né, realmente tinha acontecido na nossa vida um novo Pentecostes. E nós tivemos, tanto o Padre Jonas quanto a minha pessoa, tivemos a nossa vida transformada. E eu senti o seguinte: era prazer para o Padre Jonas dividir essa riqueza recebida com os demais, né? E aí, aquilo foi sempre, ele foi trazendo, conseguiu trazer para Lorena a renovação carismática. Dom Irineu foi quem acolheu as primeiras experiências de oração no Espírito Santo, lá onde ele era diretor, no Colégio São Joaquim, na parte enfim, e nunca mais parou.
E eu sinto que essa mão, né, a mão do Espírito Santo, nunca largou da mão do Padre Jonas. E sempre foi... hoje, essa história, a gente vê toda essa obra que está aqui, que, na verdade, a grande obra que eu vejo é aquilo que é a transformação que acontece no coração das pessoas. E o quanto que essa dedicação do Padre Jonas, né, pôde estar levando, está carregando. Padre Jonas, para mim, hoje não morreu. Ele é alguém que está vivo e está ensinando a gente, está conduzindo a gente. É como Jesus, né? Ele é um discípulo de Jesus que está vivo, porque ele não reservou nada para si. Tudo que ele fez na vida foi para alguém, para os outros. Então, a gente pôde participar e participa até hoje dessa grandeza de alma desse padre que, graças a Deus, aconteceu um dia e eu pude, sei lá, ser um pouco, ajudei um pouquinho. Eu não fiz quase nada. Às vezes eu venho esse dia eu vi na 25 anos do diácono, né? E quando nós chegamos lá, de repente ele chamou a gente lá: ô Ivo, filho do seu Oswaldinho, fica de pé aí, né? Eu me sinto até não merecedor daquele destaque, entendeu? Parece que eu fiz muito pouco, né? Eu fiz quase nada. Se você comparar com o Padre Jonas, Nossa Senhora, eu sou um insignificante, mas a graça de Deus transformou a nossa vida e transformou a nossa família, transformou a família do meu pai, e foi uma bênção, tem sido uma bênção. A nossa irmandade lá de 16 irmãos, né, é abençoada, gente. É algo que a gente se dá bem, a gente se respeita, a gente se ama, né? E, enfim, é isso. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo Padre Jonas, por essa presença dele na nossa vida. Sobretudo por isso. É muito lindo ouvir essa história. Eu sou chorão mesmo, todo mundo sabe. Companheiro do Ivo. Quando fala Padre Jonas, eu realmente me emociono. Vamos aplaudir essa história, gente? Você aqui, você em casa. É muito lindo isso. O Júlio trabalhou no meu Maranatá de conversão em 75, né? E está a mesma carinha de sempre. O homem está conservado pelo Espírito Santo. E ele dava testemunho sobre o pai dele. Se me permite, Júlio, que se contasse, porque o Padre Jonas, ele foi instrumento de cura para muitos corações. Em relação meu pai falece alcoólatra também, mas a gente amou muito meu pai, e o Padre Jonas ensinou a perdoar, ensinou a gente a perdoar nossos pais. Não tem nenhuma idolatria aqui o Padre Jonas, muito pelo contrário, ele nos levou para Deus, ele apontava sempre como ele falou, ficou nada para ele, fez tudo para todos, o lema dele. Ele sempre apontou para o céu. Não tenha medo de falar do Padre Jonas, não, porque o Padre Jonas ele sempre apontava. E o Júlio tinha uma experiência. Júlio, resume para nós também o seu testemunho com o seu pai. Como é que era o seu pai? Quando o seu pai chegava em casa, o que acontecia? O que sua mãe falava para vocês? E quando o seu pai estava doente no hospital? E depois, esse encontro com o Padre Jonas, como é que concretamente mexeu em relação à cura do seu coração? Como é que era seu pai? Como é que era o dia a dia seu e depois? Eu vou começar exatamente reforçando aquilo que o Ivo colocou, que é fundamental. Eu entendo perfeitamente, com meus 76 anos hoje, daquilo que constituiu, volto mesmo, aquele momento que Monsenhor colocou nas minhas mãos o crucifixo todo quebrado. Ali a gente pôde, e a gente ainda continua, mesmo o Padre Jonas estando no céu, vendo a sua ação, não é? Concreta de doação, de... Ninguém está idolatrando o Padre, não. Eu estou falando coisas concretas, que vivemos e tocamos na concretude daquilo que constituiu o testemunho dele, em ser Jesus, ser a continuidade das mãos, do coração, do rosto, não é, de Jesus, para aqueles que necessitam. Eu sou primogênito de uma família, não é? Tenho 2 irmãos, Cidinha, o Zezé, que é padre, graças a Deus. E desde que me conheço por gente, infelizmente, num primeiro momento, infelizmente, eu não compreendia aquilo que constituía a história da nossa família. Meu pai era doente do álcool, como o pai do Ivo, como o pai do Nelsinho, como o pai da Mara.
E eu louvo a Deus, muitas vezes, por saber que Deus não substituiu meu pai Antônio, no qual eu tenho orgulho, prazer em poder falar dele hoje, com alegria, curado, como o Ivo, como o Mara, como o Nelson, que nós temos a alegria de lembrarmos e fazermos memória do pai. Mas meu pai era um homem assim, extremamente violento quando bebia. Cada um tem uma história relacional com o pai, alcoólatra. Eu não sei de qual é a sua história. E nesse momento eu peço a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, a pedir ao Espírito Santo a misericórdia de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que te dê agora a capacidade, a abertura do seu coração para lembrar do papai, não naqueles momentos mais terríveis pelos quais você viveu, mas no momento que Deus te proporcionou naqueles momentos terríveis, não é? Te forjar, te fazer uma nova criatura. Eu nunca vi o meu pai, quando jovem, realmente ter assim, uma proximidade de amizade comigo. Confesso para vocês. Eram pouquíssimos os momentos que o meu pai, sóbrio, realmente se aproximava da gente. E minha mãe tinha um código que era terrível. Quando chegava a tardezinha, a mamãe falava assim para a gente: hoje ninguém vai para a cama, porque já sabia que quando o pai chegava, alcoolizado, o que ele encontrava na frente, ele quebrava. E eu sempre, como filho primogênito, eu sempre cuidei muito da minha mãe e dos meus irmãos. E ali, eu não permitia que meu pai agredisse fisicamente. Não estou denegrindo a imagem do meu pai, mas dizendo exatamente a maneira pela qual, não é, eu vivenciei essa experiência. Mas por que eu estou colocando isso para vocês? Porque Deus tinha um plano ali também, para mim e para o meu pai. Minha mãe, ela contém nesse livro também, outros livros que eu escrevi, também eu conto essa experiência, porque é importante que você que está me ouvindo nesse testemunho, porque aquilo é verdade, minhas mãos, meus braços, meus pés, minha boca, meu coração. Você não quer ser assim? Minha mãe dizia uma coisa que me irritava. Ela dizia assim: Júlio, Deus vai curar a vida do seu pai e a sua vida. Deus vai transformar a vida de vocês. Eu chamava minha mãe de louca. Você é louca, é impossível isso. E aquela santa loucura dela aconteceu na nossa vida. Motivado por uma doença na década de 70, meu pai teve uma convulsão cerebral, precisou ir para o hospital. Naquela época eu não tinha nem UTI lá em Lorena. E fui eu, pedagogicamente, pela vontade de Deus, ser mão, pés, braços, coração, não é, de Jesus para o meu pai. Meu pai em coma, eu estava... Imagine um jovem irritado com tudo aquilo, e eu tinha que passar a noite com meu pai. E numa das noites, o Senhor, de uma maneira muito concreta, Ele tocou no meu coração, dizendo assim: aproxime-se da cama do seu pai. Porque nem isso eu fazia. Eu ficava lá sentado lá, esperando a noite passar para que alguém me substituísse no outro dia. Ô, Júlio, muitos jovens têm essa mágoa do pai, essa revolta do pai. Sei que é duro você relembrar isso, mas quando seu pai estava muito mal, você dizia, o que você dizia para ele às vezes, aquele ódio, aquele ressentimento? Eu ia colocar isso, tá? Eu dizia assim, por que você já não leva logo o meu pai? Ele só atrapalha a vida da gente. Eu dizia isso. Eu desejava que realmente Deus abreviasse aquele sofrimento nosso, né? Eu estou medindo as palavras para não ficar tão chocante para o jovem que está me ouvindo nesse momento. Mas eu queria que meu pai morresse. Infelizmente, eu estou dizendo isso, mas espera um pouquinho para a glória de Deus, que vocês vão ver então, para eu fechar. Me lembro perfeitamente quando Deus pediu que eu saísse da minha poltrona, que eu estava cuidando lá, passando a noite com o pai. Eu entendi, portanto, o que é ser mão, rosto de Jesus para aquele que necessita, que está quebrado, assaltado da vida. Deus me deu a seguinte ordem: toque no seu pai. É importantíssimo que você entenda que a proximidade de alguém que nos é muito difícil, que a gente traz ressentimento, mágoa, é necessário que nós nos aproximemos. E foi a partir dali que eu pude sentir no meu coração as palavras de Deus colocando-se no meu coração, não é? Eu amo
o seu pai da maneira como ele é. Burro eu nunca fui. E eu compreendi perfeitamente que Deus amava meu pai na sua miséria, como ele me amava na minha miséria. E quantas vezes, Monsenhor Jonas, Senhor Nelson, ele pegava aqui nesse braço aqui, direito, apertava e dizia, meu filho, quando ele falava, meu filho, aguenta firme. Já naquela época? Já naquela Só época. acho que agora que ele falou isso. Agora, há pouco Não, tempo. aguenta, filho. 70. E ele falava para mim de uma maneira muito amorosa, dizendo, ame seu pai, como ele é. Não existe coincidência nas coisas de Deus, mas existe a providência de Deus. Aquilo que minha mãe dizia, Deus vai mudar a vida do seu pai, vai mudar a sua vida, aconteceu. O nosso kairos, o tempo oportuno da graça de Deus aconteceu na minha vida, aconteceu, não é, na nossa família. Como ele salvou, curou, libertou, restaurou a sua família enorme, a minha era tão pequena. E não é que meu pai, que estava desenganado, recebeu a vida de volta, a vida física, mas também a vida espiritual. E mais engraçado de tudo, meus irmãos, é que meu pai, ele desejou ir para a igreja evangélica. E graças a Deus que ele desejou ele ter ido para a igreja evangélica, ele podia, né, ele ficou curado e ele podia caminhar a vida dele sem Deus. E Deus me colocou uma missão muito importante. Toda quarta e todo domingo era eu que levava meu pai para o culto de uma denominação, né, evangélica. Deus nos deu a oportunidade ainda de vivermos 17 anos com o papai. E durante esses 17 anos, Deus quis dar a glória de forma impetuosa para minha mãe. Minha mãe faleceu de uma parada cardíaca. E Deus tinha um plano também muito amoroso para que o Zezé, meu irmão, que é padre, minha irmã Cidinha e eu, nós convivêssemos muito mais intimamente com o Pai. Que pudéssemos, portanto, refazer esse caminho de cura, de, não é, libertação, de cura interior, amando e devolver ao Pai, não é, o nosso amor de filhos. No dia 2 de fevereiro de 1987, à noite, a irmã Conceição da Santa Casa de Lorena me chamou por telefone e disse, venha despedir do papai. E ali eu tive a oportunidade, em Deus, livremente de quaisquer tipos de ressentimentos, de mágoa, dizer para o meu pai que eu o amava e que eu o perdoava. E o fiz também em nome do Zezé e da minha irmã. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai do céu sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. A grande verdade é essa, né? Essa história toda do Padre Jonas com a gente, nossa vida, ele sabia as histórias. Nunca jogava na nossa cara, né? Mas seu pai bebia tanto, né? Ele amava, né? Dona Vera Meirelles, a mãe da Mara, minha professora de história, lá no ginásio industrial. Eu também fui sua professora. Foi professora também, a Mara, lá no colegial. Eles estão... Sabe aquele problema que você faz a pergunta, mas você sabe a resposta? Porque a convivência que foi muito grande. Mas para mim, é uma grande graça ouvir vocês, porque vocês antecederam, né? 69, 70. E a gente vai ver, Ivo, nessa história, na sua vida, na história do... O que você vê hoje a Canção Nova, depois de tudo que ela passou, que ela sofreu, daqueles falatórios do começo, mas vocês foram das primeiras famílias que confiaram no Padre Jonas, em Lorena, né? O padre jovem, como ele chegou aqui em Cachoeira Paulista, não tinha crédito, comprar um prego. Foi o seu João da Bu, o seu Zé Miller, Chalita, falar, olha, pode vender para esse padre, se não pagar eu pago. O padre não podia fazer nada. As primeiras pessoas confiaram no Padre Jonas, né? Como é que é isso depois? Quando vocês veem hoje o tamanho da obra hoje,
Valeu a pena ter confiado, é isso mesmo? Nossa Senhora, como valeu a pena, gente. Todo o trabalho que foi feito parece que é insignificante diante da grandeza do resultado dessa obra, né? É realmente uma obra divina, é algo de Deus, e o Padre Jonas teve a graça de poder enxergar isso e se pôr como um soldado, né? Você viu isso acontecendo, ele partilhava com você, direto da sua casa, estava com vocês sempre aí. Então, tudo concorreu, né, para que essa obra acontecesse aqui. O Padre Jonas foi o carro-chefe, né? Abriu o coração dele e deixou Deus agir. Essa que é. Uma coisa que eu gostava muito, seguindo na época dos encontros de jovens, né? No final, não tinha uma estrutura de som, era no máximo um violãozinho, né? E eu gostava muito, pois ainda ecoa nos meus ouvidos, né? O final dos encontros, o Padre Jonas pegava o violãozinho dele e cantava aquela oração, creio em ti. Dó maior. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Fala, tipo caminhada. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Prepara. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste amor, do teu amor. Lá menor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz, Lá menor, sobre nós, Ré menor, seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém chorar, alguém cantar, direi então, creio em ti. Nossa. Quem pé pra sair, ó, vamos sair. E aí? Eu acho o seguinte. Era maravilhoso, né? Então é isso. Eu Acho acho. que essa canção resume todo o trabalho, toda a dedicação, toda a força de Deus no coração do Padre Na Jonas, nossa vida. né, e da equipe que se iniciou com ele. A gente tem a graça de poder agradecer de um dia nós termos sido escolhidos por ele para essa caminhada. E você sabe o seguinte, que às vezes a gente não está aqui na Canção Nova, mas quando a gente vê aquele rincão lotado, aquela sede daquele povo, né, rezando, cantando, gente, a satisfação que nos dá, né, de ter tido o Padre Jonas como isso. E eu não sei se depois vem alguém falar, mas apenas para que o Padre Jonas continue intercedendo por nós. Amém. Né? E eu sempre falo, há 2 anos atrás, o câncer foi da bexiga? 23, né? 2023. 2023. O Ivo foi diagnosticado com 2 tumores malignos na bexiga, né? E assim que a gente teve o diagnóstico, o Ivo simplesmente falou assim:
eu quero ir lá no túmulo do Padre Jonas. Eu falei, tá bom, vamos ao túmulo do Padre Jonas. Nós chegamos no túmulo do Padre Jonas, ali, né? Não tinha quase ninguém. Olha, gente, a minha oração, eu nem me lembro, não sei a do Ivo, mas a minha foi a seguinte. Falei para ele, Padre Jonas, eu sei que o senhor gostava e continua gostando muito do Ivo. O senhor se vira. O Ivo foi diagnosticado com um câncer na bexiga. O senhor se vira. Tá bom. Rezamos, tudo, saímos dali. Ali do lado do túmulo tem aquele sanitário, né? O Ivo foi, ele falou, Mara, eu vou no sanitário. Falei, tá bom. Daqui a pouco ele voltou e falou assim, Mara, eu achei estranho que quando na minha urina saiu assim, tipo de uma medalha, tá? E escura, nunca saiu nada, saiu essa medalha. Falei, tá bom, fomos embora. O Ivo passou pelo tratamento, lógico, né? Fez todo o tratamento possível, fomos, doutor Tiago, um abraço para o senhor, fez todo o tratamento, e, gente, o Ivo foi curado. Amém. Entendeu? Quem já teve o câncer sabe, o Ivo vai de 4 em 4 meses, ele faz todo o processo, né, que precisa levar para o oncologista. Semana passada ele foi já fazer ultrassom para a gente levar agora em janeiro, que é o mês de revisão do Ivo. O médico, inclusive, já adiantou, seu Ivo, sua bexiga está zerada, entendeu? Como diz. Então, gente, mesmo no céu, ele continua intercedendo por nós. Amém. Que graça Amém. a Deus. Eu vou aproveitar esse momento de graça, você, muito rápido. Já que nós estamos falando de milagres, o Zezé já me autorizou a falar isso. Zezé é meu irmão, padre. Nasceu com um rim só, mas em 23 também. O único rim que ele tinha parou de funcionar. E a médica que o acompanhava o inscreveu na lista dos transplantes. Todo mundo sabe que aqui no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo também, é muito difícil a questão de estar à espera de um rim. Não é? Então, hoje, o Zezé já autoriza a gente proclamar essa graça de Deus, que pela intercessão do Monsenhor Jonas também, em 3 meses de inscrito na lista do transplante, não é? E Deus, pela intercessão desse homem, que deu a vida por nós, se consumiu, providenciou um novo rim para o Zezé. O Zezé é padre, hoje o Zezé está em Santos, celebrando, louvando a Deus, fazendo aquilo que o Monsenhor ensinou ele a fazer, gastando a vida, não é, pela causa do reino. Meu irmão também foi transplantado e hoje vive muito bem, graças a Deus. Amém. Muito bem, minha gente. Minha gente, eu tenho 50 anos que conheci o Padre Jonas. Tinha 15 anos, pouco depois. Eu sou o mais jovem dos 3 aqui. 50 anos. É uma história. Caminhando já para o final do nosso programa, nossa maravilhosa partilha, um testemunho. Queria dizer a vocês, Muito obrigada. esses anos todos, vocês hoje têm suas vidas, você tem seu trabalho, tem seus filhos, a filha médica, né, os netinhos. Sobrinhos, vocês não sabem quantos vocês têm, né? Não sabe quantos sobrinhos vocês têm? Sobrinho, você sabe bem? Quantos sobrinhos você tem? Você tem ideia? Quantos sobrinhos você tem? Quando a minha mãe faleceu, agora há 3 anos atrás, já éramos mais de 100 pessoas de sangue, entre filhos, netos, e eram 108 quando a minha mãe faleceu. Hoje já é mais um pouco. Então, você veja bem, esses anos todos, eu gostaria que vocês dessem uma palavra, o amor de vocês não mudou, só cresceu pela canção nova, pelo
pelo Padre Jonas, pela obra, porque amar uma pessoa é amar o que ela criou na gente. Se você quer amar um pai, você ama o filho e a filha dele. O pai, quando você elogia o filho de alguém, você faz um bem, a gente passa a amar mais aquela pessoa. Então, a Canção Nova é filha do Padre Jonas. Qual é a palavra de vocês sobre essa perseverança? O que levou vocês, então, nesses anos todos, desde 69, 70, esse amor pelo Padre Jonas não acabou, ele diminuiu pela Canção Nova, e vocês acompanham lá, sempre estão rezando por nós. Qual é a sua palavra de perseverança? Diante de tanta coisa que acontece hoje, qual é a sua palavra? Uma coisa que a gente aprendeu e praticamente eu pude viver essa essência do que eu vou dizer. A palavra é essa: orai sem cessar. E uma das coisas que aquelas visitas a Campinas, um dia que voltamos com o Padre Jonas, uma das coisas que a gente sentiu palpável na nossa vida foi o gosto pela oração. A presença do Espírito Santo em nós desenvolve na gente esse gosto pela oração. E eu diria para vocês, se eu tiver que dar uma receita de vida, a receita seria essa: confia, orai sem cessar, e aí tudo se fará. A obra de Deus é maravilhosa. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar Ele trabalhar. Portanto, orai sem cessar. Mara, sua palavra final para quem está vindo a Canção Nova, que você já falou de perseverar, mas qual é a sua palavra para quem está vindo a Canção Nova agora? Realmente o que o Ivo falou, tudo, como diz, tudo pode ser mudado através da oração, né? A gente realmente tem que confiar, tem que acreditar, entendeu? E o que eu mais percebo também, Nelsinho, é que a nossa amizade até hoje, né? Até lembrando aqui também o Ney Guimarães, né? Ney, um abraço. Um abraço para ele, entendeu? A nossa amizade até hoje, gente. A gente, às vezes, não está toda hora, né, encontrando, mas a alegria que é quando a gente se encontra, né, não tem preço. E uma coisa que o Ivo, ele acho que não falou aqui, mas ele em casa ele tinha falado, que a gente percebe vamos falar assim, na figura do Padre Jonas, a divindade, posso falar assim, dele, sobrepõe a matéria. Nossa. Tudo que ele fez, gente, era aquela espiritualidade dele, sobressai, entendeu? Como diz, ele se entregava, o corpo inteirinho, doença, tudo, mas você via que a parte espiritual dele, o divino dele, era muito maior. Amém. Chegamos ao final da nossa partida. Quem entendeu o que nós falamos, dê um aplauso bem forte para o Senhor. Depois vai gerar um link essa partilha, você vai poder ter acesso e ver de novo essa partilha maravilhosa. Agora a gente vai sair do nosso lugar, o Júlio vai fazer uma oração, fechando esse momento, falando que está no coração dele, porque Jesus vai vir aqui para nos dar a bênção do Santíssimo. Então dá um dó maior de novo para mim aí, vamos agora estar com força, sem errar as notas, que já passei as notas na mão para vocês aqui. Uma baladona, tipo caminhada. Vai lá. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste amor.